Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, que Jesus nos abençoe a todos. A gente lembra, quando observamos esse texto do Evangelho, do capítulo 26, daquela passagem trazida por Atos dos Apóstolos. No capítulo 3º, Atos dos Apóstolos, é um dos livros do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas. E nesse capítulo 3º, ele vai contar a história que, estando o apóstolo Pedro e o apóstolo João se dirigindo ao templo de Jerusalém, a porta formosa, o templo tinha muitas portas, muito grande, então tinha uma porta por onde muitos entravam, que era a porta formosa. E nessa porta sempre estava ali uma pessoa, um coxo de nascença, pedindo esmolas. E quando os apóstolos se aproximam, ele estende as mãos pedindo que colocasse na mão dele alguma moeda. E o apóstolo Pedro então diz a ele assim: olha nos meus olhos, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Nazareno, e anda. E o coxo de nascença, o apóstolo estendeu as mãos e o coxo de nascença saiu andando. A partir desse momento, segundo Atos dos Apóstolos também, muitas pessoas, quando percebiam que os apóstolos estavam passando pelas ruas ali de Jerusalém, eles ficavam à margem da rua, porque onde os apóstolos passavam, a sombra deles, curava as pessoas enfermas. Não havia ouro nem prata, mas tão somente, ou sobretudo, o amor que cobre a multidão dos pecados. No capítulo 9 também de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma outra passagem muito interessante, que está falando sobre um mago que existia ali na região, e ele era adivinho, ele fazia magias. E quando o apóstolo Pedro se aproxima desse mago, que se chamava Simão, e o apóstolo Pedro recebe o Espírito Santo, e lembrando, nós espíritas, que não é um Espírito Santo como a gente aprendeu lá na Igreja Católica, são os Espíritos santificados. Quando a gente vê o Pentecostes, são vários Espíritos que ali estavam falando nas mais diversas línguas. Então, quando o apóstolo Pedro recebe o Espírito Santo, aquele Simão ele ficou tão entusiasmado com aquela mediunidade fulgurante do apóstolo Pedro, que ele oferece para comprar a mediunidade do apóstolo. Daí surge a palavra simonia, que quer dizer a venda das coisas santas. E a venda das coisas santas, por muito e muito tempo, foi divulgada à torta e à direita, a grosso e a retalho, por muito período da humanidade. E vendeu-se os ossos de muitos santos, o leite de Nossa Senhora, pedaço da cruz de Jesus, mantos, ossos, pedaço de cruz, gotas de leite, tudo isso foi por muito tempo comercializado. Até que Martinho Lutero, porque esses fatos aconteceram com muita evidência na Idade Média, até que Martinho Lutero, que era um padre agostiniano, começa o trabalho da reforma protestante. E a doutrina espírita, depois, 1857, nos fala da importância de trabalharmos a nossa mediunidade com o sentimento de amor. Então, a mediunidade ela não pode ser mercantilizada. Nenhum ato que ocorra dentro de qualquer seita religiosa, envolvendo a religiosidade, pode ser comercializada.
Isso quer dizer, no caso de doutrina espírita, não se pode vender água fluidificada, não pode vender passe, não pode vender tratamento, não pode vender nada, nem aquele remedinho que, por acaso, esteja sendo servido para atender determinada pessoa. A casa espírita, evidentemente, que tem que ter os recursos para ela se manter, mas esses recursos deverão vir de outra maneira. E muitos perguntam, e onde estão essas mediunidades? E nós respondemos, em todas as épocas da humanidade, nós tivemos médiuns. E médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura, em todos os tempos. O ano passado, nós fizemos um seminário lá na Federação Espírita, e esse seminário falava sobre um aspecto legal da mediunidade de cura. E nós vamos aproveitar parte desse trabalho, porque foi um seminário bastante extenso, foram 2 horas de seminário, portanto, nós não vamos falar aqui 2 horas, vamos falar tão somente o tempo que a gente fala mesmo, de meia hora, 25 a 30 minutos, mas a gente vai aproveitar alguma coisa, e aqui é meio precário para aproveitar, porque eu tenho que ficar fazendo sinal para a menina ali, porque aqui não tem jeito de passar. Para a gente observar que, em todos os tempos, essa mediunidade de cura existiu, e qual que é o encaminhamento dessa mediunidade. Então, nós vamos ver lá no Velho Testamento, já está aqui, né? Isso aqui é o filósofo, né? O filósofo falando, a fé procura, o intelecto encontra. É o grande sábio da Igreja Católica, Agostinho, e é um dos espíritos que também assina a codificação da doutrina espírita. Então, com muita sabedoria, com muita filosofia, ele diz, a fé procura, o intelecto encontra, porque ia dar sequência a esse trabalho que a gente está falando, que realizamos lá na Federação. E existem 3 vertentes de estudo sobre as curas espirituais, a fé, a ciência e a lei. Pode ir passando aí. No Novo Testamento, a gente vai ver cura já. Os mordidos de serpente já foram curados ali no Velho Testamento. E lembrando que Moisés foi um grande médium de efeito físico, né, que tudo acontecia, jorrava a água das pedras, abriu o mar. Então, ele foi um grande médium de efeito físico, e, assim como ele, também outros realizaram grandes curas ali no Velho Testamento. No Novo Testamento, temos várias e várias colocações de curas que foram efetivadas por Jesus. E essas curas foram de ordem física, como é o caso da mulher hemorroísta, do paralítico da piscina, o moço da cama, e também os procedimentos obsessivos, pessoas de alto grau de obsessão, de loucura, que foram aliviadas, curadas por Jesus, e outras que, embora não tivessem nem loucas nem doentes, mas estavam equivocadas e que o procuraram, e ele as curou também, como é o caso do Zaqueu. Os apóstolos, como falamos há pouco, eles fizeram grandes trabalhos de cura. O apóstolo Paulo e todos eles. A Casa do Caminho, a gente sabe que realizou grandes trabalhos de cura. E aí a gente vem no cristianismo, porque existe uma diferença, o cristianismo do catolicismo, porque o cristianismo engloba todos os segmentos do cristianismo. Então, portanto, espíritas, católicos, evangélicos, e os católicos existem também várias ramificações do catolicismo, porque tem a igreja ortodoxa e ela também se divide em várias igrejas. E nós vamos ter um dos grandes médiuns do cristianismo, foi o Antônio de Pádua. Santo Antônio ele tinha uma mediunidade semelhante à mediunidade de professor Eurípides Barçanufo. Ele era de português, mas fala de Pádua porque ele desencarnou em Pádua, na Itália, onde existe uma grande peregrinação, uma igreja muito excepcional, e que milhares e milhares de pessoas vão para homenagear e reverenciar Santo Antônio. Catarina de Siena também foi uma grande médium de efeito físico e médium de cura. Isabel de Aragão, que todos nós conhecemos, que é a veneranda da obra Nosso Lar,
ela realizou um trabalho excepcional em Portugal. Ela é esposa de Dom Diniz, o fundador da Universidade de Coimbra, e ela realizou e realiza um grande trabalho de cura de pessoas das mais diversas enfermidades. Nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de visitar a cidade que ela recebeu como dote no casamento, que foi a cidade de Leiria, em Portugal, onde foram fabricados 20 mil potinhos de pomada. Nós tivemos a oportunidade de ver, conhecer esse local onde Isabel de Aragão viveu. Dom Bosco já é contemporâneo de Kardec. Muitos conhecem Dom Bosco como um grande educador, e realmente ele foi um grande pedagogo, mas ele também tinha uma mediunidade excepcional. Dom Bosco, uma vez, conta os biógrafos dele, que ele estava saindo, ele era italiano, saiu, foi para a França, e chegando em Paris, uma família o procurou para dizer que tinha um jovem da família muito enfermo, muito mal, e ele diz: amanhã eu vou celebrar uma missa na igreja da Madeleine, leva o rapaz lá. Ele não viu o rapaz, não sabia de nada, aparentemente. No entanto, no outro dia, na hora que ele começou a missa, o rapaz entrou perfeitamente curado. Então, quer dizer, só pelo pensamento dele, a energia curadora dele era tanto, e o merecimento do rapaz, que ele curou esse moço somente dizendo à família: amanhã leva o rapaz para assistir à missa da Madeleine. O cura d'Ars, que também assina a codificação da doutrina espírita, também na França, e foi um grande médium, realizou trabalhos excepcionais. Ele tinha pouca instrução, pouco preparo intelectual, tanto que teve dificuldade de se tornar padre, mas o trabalho dele com as curas e também no despertar das consciências, porque o objetivo maior de todas essas curas é o despertar das consciências mesmo. No Brasil, nós tivemos a influência dos pajés e dos africanos. Os pajés, toda a tribo tinha um pajé, e esse era o responsável espiritual por toda aquela tribo, e muitas curas eram realizadas, e eles tinham uma sabedoria que, infelizmente, se perdeu, sobretudo na América pré-colombiana, onde os astecas, incas e maias foram praticamente dizimados pelos espanhóis. Então, nós perdemos muito da cultura deles, mas eles tinham um trabalho, não somente na área da espiritualidade, mas na área da ciência mesmo, de plantas, de fitoterapia. Eles tinham um trabalho muito excepcional. As curas no espiritismo. Nós vamos ver aí Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes era médico, e ele realizou um trabalho. As curas que ele realizava de ordem física, ele poderia até dizer que porque era da área dele profissional. Mas, no processo da obsessão, as pessoas chegavam amarradas na proximidade dele, e ele mandava soltar as cordas, e as pessoas saíam perfeitamente curadas. A mesma situação acontecia com Jerônimo Candinho aqui em Palmelo. Então, quer dizer, mediunidade muito ostensiva, e esses médiuns eles só conseguem realizar esse trabalho de aliviar os processos de obsessão pelas condições morais, porque, se não tivesse essa condição moral, eles não dariam conta de realizar esse trabalho, né? O professor Eurípides morreu com 38 anos, vitimado pela gripe espanhola. Também foi um grande médium de cura, e, além de médium, foi um professor, um pedagogo e um poliglota. O professor Eurípides falava vários e vários idiomas, e foi um grande médium parteiro também. Às vezes, as mulheres passavam mal lá nas fazendas, e ele estava dando aula no colégio lá de Sacramento, cidade onde ele viveu e morreu, e ele dizia para os meninos: fulano de tal está vindo aqui me chamar para fazer o parto, mas eu já fiz o parto, e o menino já nasceu, já está bonzinho. Então, ele ia em espírito lá fazer esses partos. Tem filmes contando a beleza do trabalho realizado pelo professor Eurípides. Chico Xavier, embora ele tenha se dedicado mais ao livro, e foi uma proposta do Espírito Emmanuel, porque a intelectualidade do trabalho do Chico foi comandada
pelo Espírito Emmanuel, e isso, essa intelectualidade, esses livros todos, isso é para a posteridade. Então, daqui 30, 40, 50 anos, certamente a ciência vai estar muito mais condizente para entender a obra de André Luiz. Existem livros de André Luiz que são muito técnicos, muito científicos, e a doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, que desencarnou há 2 anos, 1 ano e meio, por aí assim, ela interpretou para as pessoas leigas muitas das obras de André Luiz, Chico Xavier, no aspecto da ciência. E o Chico também tinha as condições da materialização, porque era um médium completo. Então, qualquer tipo de mediunidade, a gente sabe que o Chico tinha. Só que o destaque maior foi exatamente a obra do livro, porque esse é o despertar das consciências que todas as pessoas, todos nós, vamos ter que passar por esse despertar, ou aqui, ali ou alhures. As curas do catolicismo. As pessoas mais antigas que aqui estiverem devem se lembrar que na cidade de Tambaú, no estado de São Paulo, na década de 50, teve um grande médium de cura, que foi o padre Donizete. Curou milhares e milhares de pessoas. Então, que ele passava na rádio, tinha documentários que passavam no cinema, porque nessa época não tinha televisão. Então, ele fez muitas curas, padre Donizete, no catolicismo, porque vocês estão observando que nós fizemos uma separação didática de cada crença, ou fora dela, como veremos daqui a pouco, para mostrar que mediunidade não é mediunidade de cura, não é privilégio de espíritas ou católicos ou umbandistas ou qualquer outro tipo de crença. Qualquer pessoa pode ter, inclusive a mediunidade do sopro, que cura muito, alivia muito, e as mães devem, sobretudo as mães mais antigas, porque hoje os meninos não machucam mais, porque eles não correm, mas antigamente as crianças corriam, machucavam e voltavam para a mãe, para a avó, para a madrinha, e ela soprava e sarava. Observem no livro que se chama Mensageiros, que André Luiz está falando sobre o passe do sopro, o valor e a potencialidade do passe do sopro. Era isso que as mães antigamente faziam sem saber. Padre Pelágio aqui em Trindade, né? Ontem nós tivemos a festa da Trindade, milhares e milhares de pessoas foram, mas também foi um grande médium de cura e uma pessoa de um humanismo excepcional. Andava de cavalo, de carroça, a pé, para atender todas as pessoas que necessitavam dele. Então, Padre Pelágio, quem conheceu sabe das virtudes que ele tinha, muitas pessoas foram curadas e muitos processos de obsessão também foram aliviados por ele. Na década de 20, surge aqui em Goiás os médiuns curadores. Essa é médium curadora, embora mais tarde, no final da vida, ela se torne espírita, mas quando ela começa, na década de 20, muitos dizem a Santa Dica, ou tão somente a Dica, tem livros, tem filmes falando sobre ela, e ela também tinha uma grande mediunidade de cura. Tive condições de conhecer pessoas que foram aliviadas das aflições de ordem física por interferência dos espíritos que atendiam através da Dica. O Zé Arigó, que também não era espírita, embora no final da vida ele tenha se dedicado a conhecer mais o espiritismo, e ele tinha amigos espíritas que o ajudaram muito no entendimento do espiritismo. E sobre o Zé Arigó a gente vai falar mais um pouquinho para mostrar que o espírito sopra onde quer, naquela afirmação de nuvens de testemunha vos acompanham. Porque o Arigó, quando ele começa o trabalho dele, e ele tinha as atitudes, as ações dele eram muito ostensivas. Ele cortava com canivete, com faca, com garfo, com colher, qualquer coisa que estivesse na mão dele, ele cortava. E, num determinado momento, a Associação Médica de Minas Gerais, porque ele é ali da região de Congonhas, Conselheiro Lafayette, em Minas, a Associação Médica de Minas Gerais entrou com uma ação por exercício ilegal da profissão. E, na época, o presidente da República era Juscelino Kubitschek.
mineiro também. E o detalhe, o doutor Juscelino era médico e ele era urologista. Ele teve uma filha, já desencarnada, desencarnou até bem jovem, que era muito enferma. E essa moça teve um problema seríssimo, renal, e o pai, embora médico urologista, levou-a lá no Arigó e ela se curou dessa enfermidade. E quando então, a Associação Médico de Minas Gerais pediu a prisão dele, foi decretada a prisão dele pelo Judiciário, o presidente Juscelino o indultou. O indulto só pode ser feito pelo presidente da República. Então, ele o indultou e ele não foi preso. Mas o tempo passou e chegou a Revolução, e, novamente, essa associação médica entrou novamente com outro pedido de exercício ilegal da profissão. Certo é que ele foi preso, lá em Conselheiro Lafayette, que é próximo a Congonhas. E aconteceu que, lá dentro da cadeia, ele continuou curando as pessoas. Ele continuou cortando, primeiro foi o soldado que estava lá perto, depois foi os que estavam enfermos lá, e aí fazia fila na porta da cadeia para ele curar as pessoas, para nos mostrar que o espírito sopra onde quer. Não adianta prender espírito, a gente não prende. Então, não adianta falar para o médium, você não vai receber esse espírito, porque o espírito vai se manifestar. Então, foi isso exatamente que aconteceu com relação ao Zé Arigó. E, por último, que é a grande curiosidade, né, das pessoas, é sobre o João de Deus. A gente sabe de curas que foram realizadas por ele. Porém, ele não é espírita, porque espíritas são tão somente aqueles que seguem a codificação da doutrina espírita. Então, estão as obras básicas do espiritismo, as obras complementares de Chico Xavier, o ambiente da casa espírita. Essa é a doutrina que, vamos colocar entre aspas, kardecista, porque não existe uma doutrina kardecista. As pessoas falam, eu sou espírita, kardecista, mas não tem, é espírita. E acrescenta para dar uma realce, talvez. Mas ele não é espírita, ele é médium. E tem uma certa religiosidade, tem um certo sincretismo, talvez religioso, lá no trabalho dele, e muitos certamente são curados. E aí a gente lembra das considerações trazidas pelo ex-presidente da Federação Espírita, o Aston, que ele diz assim, muitas coisas... Acho que... bom, agora mesmo eu falo sobre isso aí, pode voltar lá. Muitas coisas que acontecem, que as pessoas agregam ao espiritismo, não é espiritismo. Por exemplo, se a gente falar sobre pêndulo resolve? Pode resolver, não é espiritismo. Se a gente falar sobre a cromoterapia, resolve? Pode resolver, não é espiritismo, porque não está escrito na codificação que isso é espiritismo. Então, tudo que não estiver inserido, colocado dentro da codificação, a gente não pode atribuir ao espiritismo. O espiritismo jamais, a doutrina espírita, jamais vai orientar qualquer médium a trabalhar com ferramentas, porque isso é prerrogativa da medicina. Só médico pode trabalhar. Nós não vamos trazer esses aspectos legais que foi abordado lá na Federação, porque não é o objetivo nosso aqui de trazer esses aspectos legais. Lá era para a gente mostrar o que pode ser feito. Não pode ser feito nada, viu? Resumindo, é isso. Não pode ser feito nada no sentido que a gente não pode trabalhar qualquer profissão, tem que ter o registro daquela profissão, tem que ter formado, registrado, no caso de médico, no Conselho Regional de Medicina. Então, outras coisas não pode acontecer. Agora, que o espírito pode curar sem corte, evidentemente que pode. Não tem médico que faz cirurgia laser? Tem. Então, o espírito pode e deve curar sem corte, sim. Agora, quando acontece qualquer outro tipo de situação, aí é o risco para o médium, para a direção da casa, porque qualquer sinistro que acontecer ali vai ser muito complicado. Então, isso não é doutrina espírita. Mas, para encerrar, a gente, então, vê na língua de fogo, ali que a gente falou antes, que o espírito sopra onde quer. O espírito está em todos os lugares, a questão 459, que a gente estava estudando há pouco ali,
na sala de passe, está dizendo exatamente isso, né? Que os espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos influenciavam na nossa vida. E a resposta: influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, quer dizer, com frequência, são eles os espíritos que vos dirigem. Então, se nós sabemos que são os espíritos que nos dirigem, nós podemos, sim, pegar uma água, colocar o copo e pedir misericórdia, amparo, iluminação, para que o nosso anjo de guarda coloque o remédio necessário naquela água, sabendo da importância da água no transporte das energias. Quem fala isso? André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele está falando da fonte das águas, ele diz da importância da água, que é um bom condutor de energias, tanto pode ser por um lado como o outro, né? Tanto pode ser positiva como negativa. Mas as pessoas que trazem a água para fluidificar na casa espírita podem ter certeza que a espiritualidade amiga está cuidando dessa água, sim. Mas, independente de casa espírita, porque tem uma ambientação própria, os espíritos estão aqui, os mentores estão aqui, médicos, muitos, e vão trazer os medicamentos necessários. Mas, independente disso, nós podemos, sim, nos curvar em oração e pedir o amparo, a misericórdia da espiritualidade amiga para curar aquela dor, para curar aquela enfermidade, não deixando de lado os aspectos científicos, mas nós podemos nos ajudar, sim, porque nós nos ajudamos através da mente e nos ajudamos, sobretudo, através da oração. Qualquer obra que a gente vê, qualquer livro que a gente vê, a gente vai ver que se curvou em oração, pediu, e a espiritualidade amiga nos atende. Então, dai de graça o que de graça recebeste, é esse trabalho que deve ser realizado em qualquer religião, em qualquer templo religioso, qualquer rótulo de templo religioso, tudo deve ser de graça. Então, não tem como a gente cobrar sacramento, ou oração, ou passe, ou qualquer coisa, porque isso é inerente da espiritualidade amiga que, por misericórdia, nos presta o concurso. Que Jesus nos abençoe e muita paz.